as mãos do Senhor, e eu estou aqui para a glória de Deus. E nós andamos, eu e a Beth, quando nós falamos a nossa idade, as pessoas dizem, não é. Vocês estão conservados no formal? Não, nós estamos conservados na graça de Deus. Estamos conservados debaixo da graça de Deus. E justamente por causa do grande amor de Deus, aquele Deus que tira a vida, devolve a vida, aquele Deus que faz coisas maravilhosas. Por isso nós estamos aqui nesta noite. E eu creio que Deus tem algo especial para as nossas vidas. Eu não quero me ater à parte teológica, teologia que chegou o Marcelo, o Peter, professores teológicos aqui, mas, meus amados, viver uma vida pentecostal, nem todos entendem. As pessoas chegam para a igreja para receber Jesus. Mas quando falamos de pentecostal, o que é isso? É poder de Deus. É a manifestação do poder de Deus. Quando eu olho o Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos começar por aqui e vamos chegar lá, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de João é um evangelho praticamente diferente, ele não tem uma total concordância com os outros evangelhos, porque o Evangelho de João, ele vem falar praticamente, unicamente de Jesus. Ele começa no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E começa então falando de Jesus, mostra os seus feitos, mostra também a rejeição, porque aceitar Jesus não é para todos, é para muitos, mas não é para todos. Ele veio para todos, mas nem todos querem aceitá-lo. E no versículo 11 diz o seguinte: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, nós que aqui estamos, nós não tínhamos nome, nós não éramos reconhecidos, nós não éramos nada. Porém, por intermédio de Jesus, nós fomos adotados por Ele e recebemos então Jesus, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, juntamente com Jesus, herdeiro do reino de Deus. E Jesus chegando, os milagres começaram a acontecer. Jesus chegando, os milagres começaram a acontecer. Eu quero dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Deus de milagre está aqui nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é a sua petição. Eu não sei se no seu coração você aceitou pensando, eu vou lá pela última vez. Se não for resolvido o meu problema, eu não vou mais. Mas eu quero te dizer, coloque a tua fé em ação, porque o Deus que resolve situações impossíveis está aqui nesta noite. Glória a Deus. No capítulo 2, nós estamos vendo Jesus sendo convidado para uma festa. Jesus sendo convidado para a festa. Jesus era muito comunicativo. E
ele sabia se comunicar. E havia famílias que Jesus estava sempre se encontrando com essas famílias. Mas no capítulo 2, no início do ministério de Jesus, Jesus é convidado para um casamento. Se a gente for analisar, o que tem a ver casamento com Jesus? O casamento iniciou praticamente no livro de Gênesis, o próprio Deus. Quando Deus fez o homem, não foi simplesmente o homem. Ali o Senhor fez a família de uma forma tão linda. O Senhor criou o homem, criou a mulher e praticamente uniu-os de uma forma tão linda através do casamento. A primeira cerimônia matrimonial celebrada por Deus. Celebrada por Deus. Agora Jesus, no seu ministério, o primeiro milagre do seu ministério foi justamente em um casamento. Isso quer dizer que Jesus, ele gosta de casamento. Jesus gosta de casamento. A nossa estada aqui foi pautada por muitos casamentos. Tem irmãos aqui que Deus o abençoou no casamento. Nós glorificamos a Deus. Hoje nós fomos fazer, depois fomos na ceia do Belém. Depois fomos levar uma ceia lá na Zona Norte, lá já perto, quase perto de Deus me livre, lá que eu estou aqui. E o certo é que no caminho eu me lembrava e dizia para aquele pastor: o senhor me ajudou muito indiretamente quando trabalhava na vida missionária. Um membro da sua igreja esteve aqui conosco e nos deu instruções. Esta irmã abriu porta de casamento, muitos irmãos se casaram, esta irmã nos ajudou e eu sei dizer que o senhor trabalhou de uma forma especial. Porém, neste casamento aqui, Jesus vai ao casamento. Jesus era observador. Jesus era observador, mas ele ficava no seu lugar. Nós, às vezes, somos assim, ansiosos, somos afoitos, não esperamos o momento certo para fazer as coisas. Mas naquele casamento, o calculador, o homem que calculou os alimentos para o casamento, ele errou. Porque no meio do casamento falta vinho. No meio do casamento falta vinho. E o vinho não pode faltar. Porque o vinho é alegria. O vinho é alimento. Não pode faltar vinho. Mas de repente, quando faltou o vinho, a mãe de Jesus foi falar com ele. Ô meu filho, ó, você está vendo aí a vergonha que está passando hoje? Acabou o vinho. E como que ele vai continuar resolvendo a situação? Como ele vai se pronunciar diante dos convidados? O convidado veio de seco. Mas eu me lembro que eu era jovem, nós fomos na inauguração do templo. E de repente a gente morava longe. E aquele dia choveu, os irmãos, a maioria não foi embora para casa, tiveram que ficar na igreja. E o pastor havia preparado a alimentação para as pessoas de fora. E como a igreja não foi para casa, ficou na igreja, nós que éramos de fora ficamos sem comer. E eu não me esqueço, não tenho por maldade, mas naquela época, 50 anos atrás, não era como nos dias de hoje, aos domingos, tudo fechado, não tinha que comprar as coisas. E o pastor achou o local aberto e para a gente se alimentar, ele foi comprar para nós bolacha com marmelada. Bolacha com marmelada.
santo homem de Deus, homem. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós procuramos dar um jeito. Mas quando a mãe de Jesus foi falar com ele respondeu para de uma forma assim. Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí, ela voltou e ele, de repente, ela disse para os empregados: faz o seguinte, vocês fazem tudo quanto ele nos mandar. No culto dos judeus ele tem assim um complexo de limpeza. Tem que ter água em todo lugar, não sempre lavando, não sempre se lavando. E no local da água, Jesus mandou que trouxesse aquelas áreas de água, colocasse naquele local. E de repente, quando estava cheio, aí o Senhor mandou que tirasse aquela água e levasse ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou, veja bem, a água, para ser água, ela tem que ter algumas propriedades. A água não pode ter cheiro, não pode ter cor, não pode ter sabor. Se a água tiver sabor, alguma coisa está errada. Se tiver cheiro, está contaminada. Então, não se pode tomar qualquer coisa. Por isso que nós, pastores, ensinamos aos nossos irmãos, às nossas ovelhas, que não tome água em qualquer fonte. Não sabe que tipo de água é. Nós estamos num momento de muita dificuldade que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem um povo que querem matar, não querem dar vida. Estão oferecendo as coisas para as pessoas comerem e morrerem. Então nós ensinamos, por favor, não vá comendo qualquer coisa, não vá bebendo qualquer água. Mas a questão para ser pura água, ela não pode ter cheiro, cor, nem sabor. Mas quando tiram a água daquela sala e levam para o mestre-sala, que ele prova, ele tinha uma capacidade de percepção. Para mim, ele era formado, ele era enólogo. O enólogo, ele conhece os sabores de vinho. Só em pôr o vinho na boca, ele já sabe. Esse vinho é de tal uva, esta uva é de tal tempo, esse vinho tem tanto tempo, esse vinho é caro, esse vinho é assim, 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 assim. Mas quando ele pega aquela água que coloca na boca, ele pensou consigo, algo diferente aconteceu. Porque eles deixaram o vinho bom para servir por último. Porque o primeiro vinho não era de tanta qualidade como esse. Mas sabe, ele não estava entendendo que o transformador de água em vinho estava naquele casamento. Não poderia haver decepção. O povo não poderia voltar para casa de qualquer maneira. Mas eu quero dizer, tem vinho aqui dentro.